Saudações, rapaziada técnica, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula particular? Meus amigos, dando prosseguimento ao nosso curso de montagem e manutenção de computadores, essa é a nossa aula número... Então, para você entender do que nós estamos tratando até aqui, para não ficar algo assim nebuloso para você, eu sugiro que você pegue a playlist desde o início, né, desde a primeira aula até a nossa última aula, para que você se atualize, né, e entenda nosso curso. Eu tenho certeza, cara, tenho certeza, se você assistir desde a primeira aula até a última, você vai estar em condições de fazer manutenção de computadores e de ganhar dinheiro. Estou ensinando vocês gratuitamente uma profissão que eu gastei, né, investi dinheiro para poder aprender, e estou ensinando para vocês de graça. Então, se vocês puderem colaborarem comigo dando uma curtida, compartilhando esse vídeo, ficando até o final e ativando o sininho de notificações, nós dois vamos estar ganhando. Vocês vão estar ganhando porque eu vou ter um conhecimento de maneira gratuita, e eu também vou estar ganhando porque esse conteúdo vai estar sendo divulgado para mais pessoas, que esse é um dos meus objetivos. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos falar sobre... hoje nós vamos falar sobre o cooler. Nessa nossa aula, é a última aula que nós vamos estar trabalhando assim, de maneira conceitual, no sentido de apresentarmos os componentes do computador, porque nós já apresentamos todos os outros, né, placa-mãe, já falamos sobre... bem aprofundadamente, né, sobre processadores, placa-mãe, memória, HD, driver de CD e DVD, falamos sobre o gabinete, falamos sobre os cabos que tem dentro do computador, e agora esse é o último componente que nós não falamos ainda, que eu acredito que não precisa de uma aula muito aprofundada, porque é algo bem simples de se entender, mas vamos destrinchar aqui para que serve e como funciona o cooler, né, a diferença de um cooler para o outro, e também vamos... E após essa aula, nossa próxima aula, nós vamos abordar sobre já a parte de montagem de computador, já que nós conhecemos todos os componentes e para que servem, você vai fazer a forma correta, o jeito certo de montar um computador. E depois também vamos aprender também a aplicação de pasta térmica, todos os outros, vamos falar sobre as ferramentas também, e muito mais. Então, nas próximas aulas a gente vai estar de uma maneira mais prática, né, montando e desmontando o computador. E aí depois nós vamos começar a falar a respeito dos testes de cada componente, cada parte, né, daqui do computador, e vamos estar testando eles parte por parte para poder entendermos como é que a gente testa via software e também via hardware, via parte física também. E depois também nós vamos, mais para frente, vamos trabalhar o raciocínio para a gente identificar onde é que está o problema e as soluções. E aí depois que nós fecharmos essa parte de problemas e soluções da parte física, nós vamos para a parte de software, né? Vamos aprender a solucionar problemas do Linux, do Windows e do Mac para problemas de sistema. Então, vamos lá. O cooler, ou ventoinha, como é chamado popularmente, ele nada mais é do que uma estrutura que ela possui um dissipador de calor. O que é dissipador de calor, Alan? Vou mostrar para vocês aqui. O dissipador de calor é essa estrutura aqui, que ela, no caso, ela é como se fosse um círculo. Quer dizer, não precisa ser um círculo necessariamente, eu tenho outros formatos aqui, como esse aqui que é um quadrado, né? O formato ele vai mais de como o fabricante, de como o engenheiro que projetou enxerga aquele projeto. Geralmente a Intel gosta de trabalhar com o cooler, esse aqui é redondo, né? Uma circunferência. Então, geralmente aqui no meio, na parte que recebe o calor, ele tem cobre, e aqui do lado ele é feito de alumínio. Então é um círculo com vários cortes. Aí você pergunta, poxa, mas por que não fazem um círculo inteiro de maneira sólida, sem esses cortes aqui? Não era mais fácil? Ele está fazendo isso porque é para economizar dinheiro, né? Não, não. Então vamos aqui entender uma coisa. Esses cortes aqui, eles têm duas funções. A primeira função é que, como o ventilador, né, fica aqui em cima dele, esse vento aqui no caso, ele vai jogar o vento para baixo. Então a direção do vento ela é para baixo. Então o vento ele vai penetrar, ele vai atravessar essas partes aqui. Então o calor ele é transferido. Vou pegar aqui um processador para mostrar para vocês. Ó. Esse aqui, por exemplo, é um processador AMD. Aqui do lado de fora nós temos essa estrutura de metal que ela é colada no processador, que também é um dissipador de calor. A gente chama ele de, para videogame a gente chama ele de IHF, IHS, né? Não sei como é que se chama para informática, para processadores de parte de informática. Então, ele aqui embaixo dessa parte metálica aqui, eu tenho a parte que tem um contato com o processador. Mais ou menos
como essa aqui do notebook. Então, esse processador aqui, sem essa parte de cima aqui, ele é exatamente assim. E aí eu tenho aqui uma pasta térmica, né, que vamos falar sobre isso nas próximas aulas. E essa pasta térmica, em cima dela, eu tenho aqui um dissipador de calor. Então, o que tem contato com esse daqui de fora é essa parte aqui de cima da chapa. Então, essa parte aqui, ela fica centralizada aqui, sob pressão, né? Porque quanto mais eu pressionar as duas superfícies, melhor seria para a dissipação de calor, transferência de calor. Então, todo o calor que está sendo gerado aqui no processador pelo grande volume de informações é transferido para essa parte aqui do meio. Essa parte do meio espalha o calor por toda essa estrutura aqui. Então, o calor espalhado por essa estrutura aqui, ele vai ser arrefecido, né? Ele vai ser esfriado com o ventilador, que vai jogar o vento, né, com uma velocidade muito alta, geralmente, às vezes, 1.300, 1.500, 1.600 rotações por minuto, que ele vai jogar esse vento, né? As hélices dele são voltadas para baixo, exatamente para poder deslocar o máximo de ar por esses caminhos aqui. E esse ar que passa por ele, né, esse ar frio, ele ajuda a esfriar o processador. Então, o cooler, na verdade, ele nada mais é do que isso. Essa parte de baixo, que é a estrutura dele, que é o dissipador de calor. E aqui em cima nós temos a hélice, que a gente chama de ventoinha, né? Ou cooler, né? Que seria algo para refrigeração em inglês, né? E para a gente desconectar nesse caso aqui é bem simples, como eu desconectei mostrei para vocês. Para conectar, eu tenho aqui algumas partes, se vocês olharem, ó, como se fosse um X, ó. Aqui eu tenho umas marcações aqui. Essas marcações aqui, elas têm que ficar apontadas para essas duas travas aqui do lado. Ó. Tem uma trava aqui e tem outra trava aqui. Então, elas vão ficar apontadas, ó, nessa direção. Então, eu coloquei nessa direção, empurrei para dentro, ó. As travas aqui embaixo, ó, fixaram aqui. Pronto, o cooler já está... É muito comum eles ficarem cheios de poeira como esse daqui. E para a gente fazer a limpeza, basta fazer exatamente o contrário. A gente afasta um pouquinho, ó, puxa um lado, afasta um pouquinho, puxa esse, afasta aqui, puxa essa parte, e tira ele. A gente pega um pincel, faz aqui a limpeza, é a manutenção preventiva, né? Porque se ele entupir, ele fica cheio de sujeira aqui em volta, a poeira, ele forma tipo cutão, né? Esse vento não consegue atravessar ele bate aqui e volta, bate e volta, não atravessa aqui, não refrigera ele como deveria refrigerar, e aí gera superaquecimento. Superaquecimento geralmente desliga o computador, ou pode, a longo prazo, danificar o processador e até mesmo a placa-mãe. Até mesmo a fonte pela questão do alto consumo, né? Então vocês viram que é bem simples de limpar esse cooler aqui. Esse cooler meu aqui, ele é sucata, então ele está sem aqui o cabo, sem o fio, e eu provavelmente aproveitei o fio que tem aqui para outro cooler. Então assim, o cooler, ele tem aqui, essa aqui também, aproveitei as travas dele que tem aqui do lado, também para poder colocar em outro cooler. Esse aqui é sucata mesmo. E esse daqui, ele é semi-sucata, né, porque ele também não está inteiro, não está legal não. Mas um cooler funcional, esse aqui é para Intel, esse aqui geralmente é socket 1155, 1150, 1151, e outros sockets dessa mesma linha Intel para Core 3, Core 5, Core 7, ele geralmente tem esse formato aqui. Então ele é bem polêmico, né, porque como ele tem essas garras aqui embaixo, aqui nessa parte aqui, essas duas partes aqui, elas atravessam a placa, e depois que atravessa a placa, você tem uma trava aqui, essa parte preta, esse ponto preto aqui, ó. Quando você dá uma olhadinha para essa parte aqui, ó, ele trava, né, essa parte aqui do outro lado, e aí ele fica fixo e vai estar bem forte, né, vai estar bem firme a pressão entre o processador e o cooler. Então aqui dessa forma que é assim, ele faz isso. Só que com isso, ele acaba de certa forma empenando a placa, porque ele está fazendo muita pressão, ele está puxando para cima, né? Está puxando a placa para cima para poder fazer pressão sobre o processador, e a placa fica envergada.
E em alguns casos, já peguei isso acontecendo, cara, quando você troca esse cooler da Intel original por um outro cooler de outra marca, outro fabricante, ou, por exemplo, esse daqui, que é um cooler que você não tem, que a fixação dele é por parafuso, não é por... Tirar aqui. Ele não é por parafuso, ele é... Quer dizer, a fixação dele não é por essas travas, ele é por parafuso. E aí, esse tipo de cooler, ele não tem essa mesma pressão de puxar de volta, ele simplesmente fica posicionado, preso no parafuso, que é a base aqui embaixo. E aí, com isso, ele não enverga a placa. Então, a placa, quando já está envergada, dependendo do tipo, ela só funciona com esse cooler aqui da Intel, original. Não funciona com outro cooler porque a placa já está envergada. Eu já peguei alguns casos disso. E aí, no meio técnico, é bem polêmico esse tipo aqui de cooler da Intel. Ele tem aqui, no caso, um chicote, né, que é onde a gente encaixa na placa principal, na entrada chamada CPU Fan. Se você encaixar ele no SysFan ou no CHA, né, CHA-Fan, ele vai dar erro, dizendo que não foi possível encontrar o cooler indicado para processador. E ele se encaixa, quando nós for fazer a montagem, que vai ser na próxima aula, nós vamos tratar todos esses detalhes aqui na prática, de maneira mais passo a passo. Então ele tem aqui, no caso, 2 fios de alimentação. Os fios de alimentação dele, normalmente, são o preto e o amarelo, são os fios de alimentação. E o fio verde e o fio azul eles servem, no caso, para controle, né? Serve para controle da rotação do cooler, né? Então, esses fios são 2 para controle e 2 para alimentação do cooler, geralmente alimentado com 12 volts, que é a tensão que tem ali na linha que a gente chama de linha V-Core, que é a linha do processador, onde a gente encaixa aquela parte dos 4 pinos da fonte. Então, a estrutura de um cooler é mais ou menos essa. E esse aqui da Intel, a parte que é perfurada, né, da placa, você encaixa ele aqui, e aí você aponta para baixo e trava, né, aqui ele não volta mais. Para você abrir, você vira ele para cá, puxa para cima, que ele fica solto e você consegue destravar ele. Então, uma manutenção que a gente consegue fazer nesse tipo de cooler aqui, além da gente conseguir desmontar para limpeza, igual eu mostrei para vocês naquela hora, que foi super fácil de fazer, é o seguinte: se eu quiser tirar essa parte daqui, para colocar nesse cooler aqui, por exemplo, eu tenho a possibilidade de vir aqui, ó, nessa parte de cá, e aqui eu tenho aqui no caso tem que ter muito cuidado, ó, tem uma trava aqui em cima, vou chegar aqui mais próximo para vocês verem, ó. Fazer aqui uma gangorra, né, fazer um torniquete de baixo para cima, vou levantar aqui, uma alavanca no caso, né. Fazer aqui uma alavanca. E ao mesmo tempo, ó, com esse dedo aqui, eu vou estar puxando ele para cima. Ó, consegui levantar uma parte aqui. Ó, tô puxando aqui para cima. Ó. É porque filmar e fazer isso não é tão fácil. Do lado de cá também tem a mesma estrutura, ó. Então eu vou tentar, ó, levantar ela aqui também, ó, e puxar. Ó, pronto, ó, aqui já está solto. E, ó, fiz de um lado, fiz do outro aqui também, ó. E ele já está solto. Agora é só mesmo questão de puxar mesmo para ele sair, porque solto ele já está. Aí tem aqui também esse lance já me esquecendo, ele tem essa trava aqui, ó, branca, essa partezinha aqui, ó. Então você precisa também dar aqui embaixo, aqui em cima no caso, né? Você precisa também dar uma afastada aqui, para que essa parte branca ela saia por aqui mais fácil. Vou até dar uma vira aqui por baixo, que acho que é mais fácil. Ó. Pronto, ó. Ou será que não? Pronto. Agora sim. Então, ó, viu? Retirei aqui essa parte aqui do cooler. Retirei a parte de baixo. E aí eu vou fazer a mesma coisa com outro cooler que essa parte aqui esteja boa. E vou tirar de um para o outro. Então, eu retiro essa parte daqui de um
e coloco em outro aqui, né? Por exemplo, coloco aqui nessa parte daqui, tiro de um outro, né? Da mesma forma que eu fiz aqui agora, posiciono esse aqui, ó, pronto, ó, de novo, ó, já está funcional de novo. Então eu posso fazer isso e fazer manutenção disso daí. Para o cliente, eu tenho um monte de sucata aqui de cooler, os que eu vejo que estão quebrados ou que não tem muito jeito, eu faço isso, né? Retiro aqui essas travas aqui, passo de um para o outro. Esse daqui provavelmente eu tirei o fio porque ele estava descascado e eu tirei desse daqui para colocar em outro. E uma curiosidade, cara, que é muito assim, confunde muita gente, cara, é porque esse cooler aqui do socket 1155, 1151, 1150, 1156, ele é muito parecido com esse daqui que é do 775. Muito parecido mesmo. Se vocês olharem aqui os dois, eles são muito parecidos. Eu até achava, antes de eu saber disso, que eles eram compatíveis, né? Que dava para colocar um no lugar do outro. Mas se a gente for colocar aqui, posicionar um em cima do outro, ó, vocês vão ver, ó, que existe aqui uma diferença, ó. Tá vendo que o de baixo ele é maior? E é muito difícil você ver um cooler desse daqui, né, com um dissipador mais alto como esse daqui. Esse aqui, o dissipador, ele é bem mais alto, né, bem mais largo do que esse daqui. Mas geralmente esses daqui do 1155, 1150, eles são mais baixos, né, mas só que são mais largos. Esse daqui são mais estreitos, né, só que mais altos. E aí você não consegue colocar de um socket no outro pelo tamanho aqui. Mas você, a olho nu, você consegue confundir facilmente. Na hora de comprar, muita atenção. Esse daqui também, ele é um 1155, que é igual esse daqui, né? Só que esse daqui é de parafuso, ele tem uma estrutura igual essa daqui, que é um X, né? Você coloca aqui embaixo, bota por baixo da placa, né? Coloca aqui em cima dela aqui, e você, com uma chave, né? Vem aqui, aparafusa ele. Eu prefiro esse tipo aqui do que o que vem com a Intel, mas isso aí é preferência de cada um. E esse aqui para limpeza, né? Ou para manutenção, basta você vir aqui com uma chave, né? Tirar aqui os parafusos. Aí eu posso vir aqui com um pincel, como esse daqui, ó, vir aqui, limpar, né, aqui. Ou vir aqui com alguma coisa que tenha vento, né, eu já uso aquelas bombas de encher bola, eu jogo ar aqui nesse meio aqui, limpo ela e tá feita a manutenção preventiva também. Para colocar ele, a mesma coisa, eu boto aqui, parafuso e fica pronto. Aqui nessa caixa, nem sei porque eu trouxe, aqui também é um cooler novo. É a mesma coisa que aquele ali, 1155, tá? Esse aqui tá novinho. E assim, eu queria... Os mais utilizados nos dias de hoje são esse daqui, que é para Intel. Esse daqui tá ganhando espaço no mercado, só que o problema é que eu não tenho a base dele, que a base dele veio de um computador que eu tirei a base dele quebrada. Esse daqui é o que a gente chama de cooler universal, porque até então a gente usava muito cooler para Intel ou cooler para AMD. Só que agora o pessoal tem utilizado o que a gente chama de cooler universal, que ele tem uma base, né, arredondada, e depois essa base arredondada ele tem uma trava que ele gera um suporte para você colocar por cima do processador ali, travar de um lado, travar do outro e conectar na alimentação, porque geralmente esses pinos aqui de alimentação eles são iguais, só que geralmente o que não é o original do fabricante, ele só tem dois fios de alimentação, que no caso aqui é preto e vermelho, e o branco que é de controle, né, de rotação. Então esse daqui ele tem uma base, né? Geralmente você coloca, serve tanto para Intel como para AMD, você coloca ele ali e ele tem, ele é de alumínio, né? Só que ele é um alumínio um pouco mais fino. Alguns dizem que ele tem uma condução térmica até melhor do que, eles são bem mais, as alitas dele, né? Que são esses cortes aqui são bem mais finos. Tem até alguns aqui que tem LED que a gente chama de cooler RGB. E esse aqui são pessoal de tempo de refrigeração maior, mas nunca fiz o teste, né, para ver se realmente é ou não é. Mas esse daqui para limpeza parece que não sai aqui o eixo, né? Quer dizer, sai sim, ó, que do lado tem os parafusos, né, que eu posso tirar aqui, soltar essa parte aqui e fazer a limpeza. Isso aqui, meus amigos, o parafuso está bem espanado aqui, ó. É um trabalhinho para tirar. Mas vocês entenderam como é que seria, né? Tiro os 4 parafusos daqui, 2 de cada lado, né? Aí puxa aqui para cima, faço a limpeza, depois coloco no lugar e parafuso novamente. E manutenção vocês podem fazer aqui, se bem que esse aqui é mais difícil de você conseguir fazer, mas
Os mais utilizados nos dias de hoje são esse daqui, que é o universal, que eu já falo com vocês. Esse da Intel aqui, né? E tem um da AMD também. Esse aqui, no caso, ele tá sem o selo aqui da AMD, mas esse aqui é um original da AMD. Eu tenho um outro aqui, que tá até bem sujo, cara. Tá aqui na caixa. É igual esse daqui, ó. É igual esse daqui, mesma coisa. Só que esse aqui tá com adesivo e esse aqui não tá. Então eu vou trabalhar com esse daqui que é mais fácil para vocês visualizarem. Esse aqui é um cooler original da AMD. Existe também dele um pouquinho mais baixo e ele um pouco mais alto também. Ele é bem mais pesado do que esse da Intel. Parece que ele tem bem mais alumínio do que o da Intel. Eu nunca vi cooler da AMD redondo. Todos que eu conheço são quadrados. É um padrão da empresa. E aqui no caso, ele tem na própria placa-mãe, vem a base para você fixar o cooler, né? Então, você chapa ele, esse aqui, por exemplo, fica aqui, né? Como você coloca o cooler sobre ele, tem duas travas de plástico dos lados, que a gente vai ver nas próximas aulas. Você posiciona de um lado, do outro, né? E trava aqui o cooler, né? E aí vai começar a transferência de calor entre um e outro. Então, e aí ele funciona da mesma forma. Também tem aqui, ó, 4 fios, 2 de alimentação e 2 de controle, que é conectado na placa-mãe. E também a mesma coisa. A manutenção dele, a gente, da mesma forma, a gente tira os parafusos, igual a gente fez aquele outro, né? Tira os 4 parafusos aqui. Tira os 4 parafusos. Já coisa, bom ser um pincel longo, aí vem aqui no meio, ó, aí faz a limpeza, aí vira o contrário aqui, ó. Vira o contrário aqui, ó, e limpa o lado de cá. E tá feita a limpeza. E um detalhe que vocês podem fazer aqui também, que existe às vezes o cooler fica barulhento, né? Esse da Intel é mais difícil de conseguir fazer. Mas se o cooler estiver barulhento, vocês podem vir aqui, ó, levantar aqui, tem um adesivo aqui. Embaixo desse adesivo tem vou mostrar para vocês o que tem. Ó. Aqui, embaixo do adesivo, eu tenho aqui o eixo do cooler, tá vendo? Então eu posso vir aqui com spray desengripante, ou spray lubrificante, ou WD-40, dar um spray aqui, que ele vai lubrificar esse eixo aqui, ele não vai ficar mais barulhento, ele vai ficar bem silencioso como vem de fábrica. Depois vocês podem fechar aqui, caso ele não pegue mais a fita por causa do óleo que fica aqui, vocês enxuguem meio com algodão e botam a fita dupla face aqui, ou um pingo de cola mesmo, daquela cola branca, que ele vai ficar direitinho, não vai escorrer para a parte de baixo do cooler, né? E caso essa parte aqui quebre também, você pode estar pegando de um outro cooler sucata e trocar também da mesma forma, né? Então, esse é o cooler da AMD. E praticamente, assim, não tem muito o que falar mais do que isso. Tem aqui no caso, esse aqui é um cooler mais antigo. Esse aqui, se eu não me engano, é um cooler de um socket. Esse aqui é o 462, socket AMD 462. Ele também é quadrado, né? É igual aquele dali. Mesma coisa, né? Na própria placa tem a trava, né? E você coloca. No caso, acho que isso aqui a trava até uma parte no socket, outra parte na placa, né? Aí você tinha a trava aqui dele, né? E nessa época eu só utilizava 3 fios, né? Então, aqui tem esse aqui é o mais antigo. Tem esse outro aqui também que era do antigo 478, socket 478 da Intel, que foi o último socket da Intel que os pinos ainda eram no processador, que a gente chama de PGA, né? Então, isso aqui você tinha 4 travas quadradas na placa e você posicionava essas garras aqui no local e fazia assim para poder travar ele. Ele puxava para cima, né? Fazia assim, ó. Ele puxa para cima e travava na placa. Esse aqui também é um cooler bem antigo, né? Tem esse aqui que a gente já falou, né? Que tem aqui que ele é para 775, ele atravessa a placa, tem aqueles, como fosse um X com uma base para parafuso, que é dessa daqui. E existe também esse mesmo modelo para essas placas mais modernas, mas não é muito usual, pessoal. Agora está optando por esse aqui que é universal. E para a gente fechar o assunto de cooler, cara, eu vou falar sobre esses coolers que a gente utiliza no gabinete com a função de ou de exaustor ou com a função de refrigeração mesmo. Então, se você pegar aqui o cooler e observar,
Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou pegar aqui alguma coisa que tenha luz. Então aqui, eu vou clarear aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, nessa parte daqui, fica olhando. Eu tenho uma seta que indica a direção de rotação do cooler. Então ela vai girar para lá, no sentido horário, né? Só que aqui também, nesse mesmo lugar aqui, eu tenho uma seta, ó, essa parte aqui de baixo, ó, repare essa parte aqui, ó, que ela aponta para a direção do vento. Então o cooler vai girar para lá e vai ventar para cá, certo? Então, vou tirar aqui a lanterna. Então o cooler ele gira para lá e o vento sai para cá, nessa direção aqui. Então, se eu quiser que ele refrigere o gabinete, ele tem 4 furos aqui, é aquele parafuso mais grosso, que eu já falo para você na primeira aula que nosso curso foi gabinete. Se eu quiser que ele vente para dentro, ele vai ficar nessa posição. Então ele vai jogar o vento para dentro do gabinete para o ar circular por dentro do gabinete. Se eu quiser que ele puxe o ar quente para fora, né, que ele trabalhe como exaustor, puxe o ar quente para fora, eu vou botar ele nessa posição aqui. Então ele vai puxar o ar que está aqui dentro, o ar quente, e vai jogar o ar quente para fora. Então aqui nessa posição ele é um exaustor, e nessa posição aqui ele está agindo como um ventilador mesmo para refrigerar o gabinete. Aí vai depender do uso do que eu quero fazer naquele local. E geralmente isso tem 2 fios, e tem esse daqui que liga direto na fonte, né, naquele pino que a gente chama de pino no Molex. Tem esse aqui que liga direto no Molex da fonte. E tem esse daqui, que é mais comum de vocês encontrarem, que ele liga direto na placa, né? Ele tem o que a gente chama de Sys-Fan ou Cha-Fan, né? CHA-Fan, né? Que você encaixa na placa e tem a mesma função que esse daqui. Existem tamanhos maiores e menores. Eu tenho um que tem um tamanho bem grande, só que agora eu não me recordo onde é que eu coloquei. Eu tenho que me organizar melhor. Mas vocês encontram muito fácil em PC Gamer e outros lugares assim. Esse cooler aqui, se não me engano, é de 20 centímetros. 20 milímetros, na verdade, né? E existem outros que têm tamanhos maiores, então, dependendo do gabinete, né? E tem alguns coolers que a pessoa coloca na tampa do gabinete, e tem outros que a gente coloca na lateral dele ali para poder puxar o ar, né? Fazer a parte de exaustor. Isso vai depender muito da função que você quer para ele. Então, na parte de montagem, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz essas 2 funções, como é que a gente coloca ele na tampa, a posição que a gente quer colocar ele. E aí, nossa próxima aula vai ser exatamente sobre montagem, né? Interrompemos essa aula para falarmos de uma coisa muito importante. Passou batido, cara, eu esqueci de falar com vocês a respeito de que é algo que parece que é meio óbvio, né? Que quanto maior for o tamanho do cooler, né, mais volume de ar, né, mais litros de ar vão passar por ele, né? E por isso maior dissipação de calor, né? Por isso mais poder de refrigeração ele tem. Então, quando vocês forem comprar um cooler, observem o TDP dele, né? Quanto que ele consegue de dissipação de calor. TDP nós falamos na aula de processador, que eu vou deixar aí no card. E não deixem de notar o TDP, né? Para você saber se aquele cooler serve para o seu processador. Você precisa ver qual é o TDP do seu processador, em watt, né? E ler na especificação do cooler qual quanto dissipação de calor, quantos watts de dissipação de calor ele consegue entregar. E aí sim você consegue saber se ele é compatível ou não. O ideal é que você compre um cooler com uma dissipação de calor bem mais alta do que seu processador. Desculpa aí pela voz, pela dicção e tudo mais, mas dá uma olhadinha aqui no ponteiro de que horas são. E eu tô aqui editando esse vídeo para vocês. E aí eu vejo vocês na próxima aula. Vocês até aqui, foi uma aula mais curta do que as outras, mas espero ter sido objetivo e que vocês tenham entendido que eu acho que não tem muita dúvida, muito mistério em relação a cooler, não. Eu só não tenho aqui uma estrutura para mostrar para vocês aqueles water cooler, né, que são aqueles coolers que são tipo radiador de carro, né, que eles fazem refrigeração por água ou por nitrogênio líquido ou por alguma coisa do tipo. Eu não tenho aqui comigo para poder mostrar para vocês. Já trabalhei em empresas que faziam isso, né, que tinham isso à disposição, mas na época nem tinha canal no YouTube para poder mostrar para vocês. Mas vocês devem encontrar com facilidade com pessoas que montam gamer aqui na plataforma. Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui. Peço que você puder curtir o vídeo, né? Você puder compartilhar nos seus grupos, vocês acham que vão curtir o conteúdo. E a gente se encontra na próxima aula, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tamo junto e valeu!